Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo aqui no programa Contextualizando. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, até 2025 devem surgir por ano no Brasil 71 mil novos casos de câncer de próstata. A doença é a segunda causa de morte por câncer no público masculino, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. E como as pessoas podem se informar sobre os riscos e sobre a possibilidade de um tratamento adequado? É sobre o câncer de próstata que vamos conversar a partir de agora com o médico urologista Mário Ronalsa. Bom dia, doutor Mário, bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia Flávio. É um prazer grande estar aqui de volta no seu programa, mais uma vez, para conversar sobre um assunto tão importante como o câncer da próstata no Brasil. Bom, vamos começar por uma pergunta básica. Em primeiro lugar, para que serve no corpo humano a próstata? A próstata é um órgão que só está presente no sexo masculino, anatomicamente. Ela pesa em média de 20 a 30 gramas, está embaixo da bexiga, envolve a uretra, por isso que em alguns casos os pacientes param de urinar, fica obstruído. Ela tem como finalidade a contenção urinária, ela promove a contenção para o paciente não ficar incontinente. Suas secreções são bactericidas, evitam, evidentemente, que as bactérias subam pela uretra e muitas vezes elas conseguem conter. E também essas secreções, elas funcionam como alimentação para o líquido seminal, para os espermatozoides. E o que é que o que é que causa o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma degeneração celular e que tem como fatores de risco algumas situações. A primeira delas é o envelhecimento masculino. Depois nós temos o histórico familiar, o histórico hereditário. Pacientes, por exemplo, que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, seja pai ou irmão, ele tem 2 a 2,5 vezes mais chance de ter câncer da próstata do que a comunidade de uma forma geral. Pacientes que têm mais dois parentes com câncer de próstata de primeiro grau, por exemplo, um pai e um irmão, ele tem 6 vezes mais chance de ter o câncer da próstata. Um outro fator de risco seria a raça negra. Foi já comprovado fora do país e aqui no país que os negros eles têm uma chance muito maior de desenvolver câncer de próstata numa fase mais precoce. Com isso, eles têm, por terem um perfil hormonal bem mais elevado do que o paciente mais idoso, se ele tem numa fase mais precoce, a chance de ter um prognóstico ruim também é uma chance considerável. Existem formas de prevenção do câncer de próstata? Na realidade, não. Nós até falamos que existe a prevenção secundária, que nós fazemos os exames periódicos, anuais. No entanto, não existe nenhuma forma de evitar que o câncer da próstata apareça. O que nós precisamos é detectá-lo na fase inicial, que é a fase assintomática, fazendo esses rastreamentos populacionais em pacientes, em homens assintomáticos. É correto dizer que todo homem vai ter, com a idade, vai ter problema de próstata? Na realidade, a tendência é que todos os homens tenham um crescimento prostático com a idade. Mas existem famílias em que os homens não desenvolvem volume prostático. E, por outro lado, existem famílias que homens muito jovens já têm uma próstata muito grande, trazendo desconforto nas micções e trazendo, às vezes, até obstrução, sugerindo que há necessidade também da realização de cirurgias na próstata. Bom, desses fatores que o senhor citou agora há pouco, como causadores do câncer de próstata, quais seriam aqueles mais frequentes? Os mais frequentes causadores seriam esses que nós acabamos de falar, idade é um fator relevante, fator hereditário, que seria ter pai ou irmão com câncer da próstata, e a raça negra. Outros fatores que aparecem também, e aparecem em todos os outros tipos de câncer, são fatores como obesidade mórbida, sedentarismo, o uso inadequado do álcool e do tabagismo. O que é que, por exemplo, o cigarro teria a ver especificamente com o câncer de próstata? O cigarro ele diminui muito a oxigenação de todos os tecidos e atrapalha metabolicamente essa situação. Nós temos uns protetores específicos para cada câncer que produzem umas substâncias e, normalmente, tanto o álcool como o tabaco atrapalham
o metabolismo desses protetores, desses que nós chamamos de fatores de supressão para o câncer. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o fato de que as pessoas negras terem mais propensão a ter câncer de próstata. Qual seria uma explicação assim? Isso é uma explicação genética, carga hereditária genética. Não é bem determinado exatamente qual o ponto do metabolismo que elevaria a condição de maior risco de câncer para os negros, mas é comprovado em estudos grandes, estudos de meta-análise dentro do país e fora do país também. E outra coisa, doutor Mário, o toque retal, ele é realmente o meio mais eficaz de constatar, de identificar o câncer de próstata? Flávio, na realidade é o seguinte, são dois os exames principais e que têm fatores predictivos positivos elevados. Que seria o que esse fator predictivo positivo? Um exame que tem uma acurácia, que tem um poder de acertabilidade muito grande. Fazer só o PSA ou fazer só o toque retal não nos leva a nada. O PSA tem mais chance de demonstrar câncer da próstata do que mesmo o toque retal. No entanto, o que acontece é que 20% de alguns tumores de próstata, que não são o adenocarcinoma usual, que não são o tumor que aparece no dia a dia, 20% deles são tumores diferenciados, tumores neuroendócrinos, tumores de pequenas células, sarcomas, uroteliomas, eles não têm expressão laboratorial de PSA. O que é que eu quero dizer com isso? Esses pacientes passam a vida toda com PSAs normais, achando que está tudo bem, no entanto, de uma hora para outra o PSA sobe absurdamente, quando você vai fazer o toque retal, tem lá um tumor que está há muito tempo já instalado. Só que esses tumores que não são adenocarcinoma usual, eles têm uma frequência maior em pacientes mais jovens, com a idade de 50, 60 anos, são muito mais agressivos e potencialmente metastáticos. Eles produzem filhotes do câncer para outros locais do organismo, principalmente o sítio principal são os ossos. E quais são, doutor Mário, os sintomas assim, mais fortes de que a pessoa está realmente com um problema na próstata? O difícil nessa situação é que o câncer da próstata, na sua fase inicial, ele é assintomático, ou ele tem sintomas idênticos aos sintomas do crescimento benigno da próstata. Então, aqueles pacientes podem ter o que nós chamamos de excitação miccional, quer dizer, ele tem um desejo imperioso para urinar, vai ao banheiro correndo e chega lá, não consegue urinar logo. Ele pode ter o contrário, ele pode ter uma urgência miccional associada com a incontinência urinária, pode ter gotejamento final, ele urina e depois ele molha os seus vestimentos. Ele, por outro lado, ele pode ter fazer esforço para poder a urina sair, são casos de obstrução. Levantam muito à noite, então existe a noctúria, que é levantar 2, 3, 4, 5 vezes, atrapalha toda a noite do paciente, às vezes à noite também da companheira que está ali. Só que todos esses sinais e sintomas são os mesmos que aparecem no câncer de próstata na fase inicial. Por isso que nós enfatizamos, a Sociedade Brasileira de Urologia bate muito a respeito do interesse, da necessidade de se fazer esse rastreamento populacional. Outra coisa, existe ainda muito preconceito nos homens em relação a fazer o toque retal? Olha, na realidade, Flávio, existe muita piada, muita jocosidade, né? muita brincadeira a respeito de uma situação dessa tão séria. Na minha opinião e na opinião de quem mexe com urologia, eu estou nessa história há 37 anos, eu noto uma queda abrupta dessa recusa ao toque retal. Isso é uma vitória, não só de nós, da parte profissional da urologia, mas também da imprensa, que faz campanhas, que mostram a necessidade. Eu coordeno um programa a nível nacional chamado, o nome grande Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem do Campo, então só voltado para o campo. Alagoas foi o primeiro estado, foi o estado piloto, Champreta foi a primeira cidade do estado. Então nós vamos praticamente todas as sextas-feiras quase ao interior e lá nós fazemos toques retais e avaliamos os PSAs
de uma quantidade boa de homens. Amanhã, por exemplo, nós estamos indo a Delmiro Gouveia, eu vou sair de Maceió às 3 horas da manhã para chegar lá por volta de 7. Nós vamos atender 119 homens no amanhã. Então, vamos fazer 119 toques retais, avaliar esses PSAs. Então, isso tudo é para lhe dizer que a recusa nesses pacientes do homem, que são os homens do campo, que são pacientes até com a dificuldade maior de tratamento, inclusive culturalmente falando, a recusa é 0,82%. Então, menos de 1% de recusa. Então, isso é uma vitória grande da conscientização também. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente na volta continua com a nossa entrevista com o urologista Mário Ronalsa. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, na TV Pajuçara, o urologista Mário Ronalsa. Doutor Mário, todo problema relacionado à próstata requer cirurgia? Eu digo isso porque eu ouço muita gente falar que, muitos homens, né, que dizem, não vou não, porque vou procurar problemas para mim, daqui a pouco vou ter que fazer cirurgia. Na realidade, hoje existe um leque de opções muito grande no tratamento. Existe desde o que nós chamamos de vigilância ativa, que seria aqueles pacientes que têm tumores de baixo risco, mostrados à biópsia prostática, e que tem um baixo, quando nós falamos de baixo risco, é um baixo risco de evolução ruim. Então, pacientes que têm tumores que são, nós chamamos de indolentes, são tumores que ficam ali com o paciente a vida toda, ele até morre com o tumor, mas não morre do tumor. Esses pacientes, de forma bem escolhida, eles podem submeter-se a essa vigilância ativa, ficar fazendo só PSAs, que é o exame do sangue, a cada 2, 3 meses e fazer uma rebiópsia a cada 6 meses a 1 ano. Não existe um protocolo definido pela urologia mundial, existem vários protocolos. Outra opção seria fazer o tratamento curativo, então seria em tumores moderadamente agressivos ou tumores de um risco mais elevado. Então, nesses nós poderíamos fazer as prostatectomias radicais, que são as cirurgias que têm o poder de curar o paciente. Pode-se fazer também, como opção, uma radioterapia que hoje se faz uma radioterapia conformada, que é uma radioterapia muito boa, aqui em Alagoas se faz muito bem em vários centros. Pode-se fazer uma associação da radioterapia com o bloqueio hormonal, que faz com substâncias injetáveis ou por via oral, ou em pacientes numa situação muito mais grave, em situações avançadíssimas, se fazer uma quimioterapia sistêmica, mas isso no estágio final da doença. E quando doutor Mário, que o profissional de urologia, ele chega à conclusão que realmente o paciente precisa passar por uma cirurgia? Isso se faz através dos exames de estadiamento. Por exemplo, como é o passo a passo? O paciente vai periodicamente, né, a Sociedade Brasileira de Urologia pede que a cada ano, a periodicidade é de 1 ano, com idade entre 50 e 80 anos, e aqueles que têm fator de risco com idade a partir dos 45 anos. Esse paciente faz os exames toque retal e PSA, um deles dá alterado ou os dois dão alterados. Então, vai se pedir um exame de imagens que o mais comum seria uma ressonância magnética multiparamétrica da próstata. Nesse exame de imagem, o contraste que é usado, que é o gadolínio, ele vai mostrar se existe alguma restrição de difusão ali na próstata. Então, fica uma quantidade de contraste e naquele ponto onde nós encontramos o contraste ali estacionado é o ponto de suspeição. E ali vão ser feitas as biópsias. A partir do resultado dessa biópsia é que nós vamos fazer o estadiamento do paciente para saber exatamente aonde vai caber o tratamento dele. Então, é a partir do estadiamento. Doenças simples, né, doenças entre aspas, doenças menos agressivas têm um tratamento menos agressivo. Doenças mais agressivas têm um tratamento de uma forma também maior, mais abrangente, mais agressivo. Outra coisa, é muito elevado o percentual de óbitos no caso de cirurgia do câncer de próstata? Não. Percentual de óbitos no câncer da próstata é mais elevado em pacientes que foram estadiados muito depois da doença já instalada, por isso que nós batemos sempre em fazer, entre aspas, a prevenção, mas que seria o quê? Seria a prevenção de encontrar uma doença avançada, seria a prevenção de um caso sem resultados, né, favoráveis.
Então, mas a cirurgia em si não é responsabilizada por um índice elevado de óbitos. Pelo contrário, um índice muito pequeno de óbitos relacionados às cirurgias da próstata. Existem casos, doutor Mário, de tumores na próstata que sejam benignos? Sim. E necessariamente não sejam câncer? Exatamente. A próstata ela é constituída por um tecido que é conjuntivo, uma musculatura lisa e tem umas glândulas. Essas glândulas elas crescem de forma benigna, que nós chamamos de hiperplasia benigna da próstata. Essa é a patologia mais comum. Então, todos os homens vão ter próstatas, na grande maioria das vezes, próstatas grandes. Isso é um tumor benigno, mas é um tumor que causa problemas, que causa todos aqueles sintomas e sinais que nós falamos lá atrás e pode levar, ao final de todo esse quadro, a uma retenção urinária e o homem precisava ficar utilizando uma sonda vesical, aquela mangueirinha com um coletor, que é uma situação muito constrangedora. Agora, uma preocupação de muitos homens quando tem algum caso de próstata, quando precisa submeter a uma cirurgia de próstata. Toda a cirurgia de próstata resulta em impotência sexual? Não, não é assim. As cirurgias para patologias benignas que não são câncer, normalmente nunca esses pacientes vão ter alguma disfunção erétil, né? A impotência sexual. Nas cirurgias de câncer da próstata, dependendo da agressividade do tumor, vai necessitar também da agressividade do cirurgião. Então, os fundamentos oncológicos, quer dizer, os fundamentos para se tratar esse paciente, nós visamos debelar o câncer. Os outros fatores, que são fatores associados, tipo continência urinária, tipo disfunção erétil, que é a impotência, isso nós relevamos, deixamos em segundo plano. Pacientes que têm mais de 60 anos e vão se submeter a uma cirurgia para câncer de próstata, normalmente eles têm uma história pregressa também de disfunção erétil já. Ele não tem uma ereção, ele não tem uma libido, nem uma ereção plena como tinha há muitos anos atrás. Então, isso daí vai impactar também, porque esses pacientes terão resultados piores. Mas hoje em dia também com as técnicas mais novas, por exemplo, a videolaparoscopia e a videolaparoscopia auxiliada pela robótica, a chance de se ter incontinência urinária e disfunção erétil passou a ser muito menor. E a partir de qual idade o homem deve procurar fazer o exame para detectar se tem ou não câncer de próstata? Sim. A Sociedade Brasileira de Urologia, como também as outras grandes sociedades mundiais, a AUA, que é a Associação Americana, a European Urology, que é a europeia, preconizam que todos os homens iniciem a partir dos 50 anos, se não tiver fator de risco, quer dizer, se não for negro ou não tiver histórico familiar, e vai até os 80. Os que têm fator de risco, a partir dos 45 até os 80 anos. E por que essa idade aí de 80 anos e a partir daí mais não? Não é uma conta aí, não é um número empírico, é uma estimativa que esses pacientes têm menor sobrevida, são pacientes que inclusive têm uma deficiência hormonal, que nós chamamos de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Com isso, diminui a chance da próstata começar a influenciar no crescimento prostático e em tudo que tem dentro, possivelmente um tumor que ali estivesse. Então, de 50 a 80, sem risco, e aqueles que têm risco familiar ou é negro, eles a partir dos 45 aos 80. E qual deve ser a periodicidade para a pessoa fazer o exame de próstata? No Brasil, 1 ano. A cada 365 dias, né, fazer uma nova avaliação com o urologista. Essas campanhas, como agora nesse mês de novembro, o chamado Novembro Azul, elas têm produzido resultado? Tem. O Novembro Azul é um programa antigo, data lá de 2003 na Austrália. Em 2008 chegou ao Brasil através do Instituto Lado a Lado de São Paulo e em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia. Nós falamos só de câncer de próstata, Flávio, mas o Novembro Azul é um mês dedicado à saúde do homem. Então, além de câncer de próstata, nós temos muita coisa envolvida. Nós temos doença metabólica como hipertensão, como diabetes, tabagismo, etilismo. Nós temos doenças outras que têm uma incidência maior, por exemplo, nós temos litíase urinária, quer dizer, pedra nos rins. Isso aí 10 a 12% da população tem, aqui em Alagoas não é diferente. Nós temos cerca de 52% de pacientes no Brasil todo
com algum grau de disfunção erétil, seja ele leve, moderado ou severo. Nós temos 12,5% de pacientes, de homens com incontinência urinária severa. Temos uma trágica incidência, que apesar de ser pequena, câncer de pênis com resultados de desdobramentos horríveis, tratando com mutilação, com amputação do pênis. Então, nós temos uma pleiade de problemas aí para resolver. E o Novembro Azul, enfocando nessa situação, melhora a convivência do paciente que é rebelde a essa avaliação, a comparecer, a ter uma aderência maior ao ambulatório. E nos outros meses do ano, a frequência tem aumentado por conta dessas campanhas ou não? Existe sim um reflexo disso. Eu sempre falo que para nós da urologia o ano é todo azul, né? Então nós fazemos isso que estamos fazendo agora no novembro, só que aí a gente vai mais à imprensa, a gente fala mais direcionado para o homem que não está indo ao urologista, mas o reflexo existe e assim, a conscientização dos homens hoje em dia está muito melhor do que era há 20 anos atrás, 25, 30 anos, quando eu comecei a trabalhar dentro da urologia. Uma coisa interessante, eu andei lendo que no sudeste do país, que é a região mais desenvolvida do Brasil, a incidência de câncer de próstata é muito maior do que nas outras regiões. Como é que se explica isso? Isso se dá normalmente pela conscientização dos pacientes e a procura por fazer os exames. Então, os pacientes que estão indo sempre fazer toques retais e os PSAs, eles têm mais chance de identificar a doença e isso cabe dentro de uma estatística, né? O Nordeste e o Norte, que está começando a abrir os olhos para essa situação, apesar da imprensa, como vocês, baterem tanto em cima disso, nós da comunidade urológica também, está também no mesmo caminho. Nós também temos encontrado, por exemplo, a previsão para o triênio agora aqui em Alagoas é de cerca de 7.100 homens por ano, entre 23 e 25, né? Então vão lá 21.000 homens. Nós temos no Brasil, para esse ano, o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde prevêem que tem 72.000 novos casos, como você bem falou no início dessa nossa conversa, 72.000 novos casos por ano. Então, no final de 3 anos, tem uma quantidade estúpida aí, tem mais de 200.000 novos casos. Então, por isso que há necessidade de nós procurarmos pacientes assintomáticos para iniciar o diagnóstico com o paciente com um tumor que é relativamente mais ameno, menos agressivo. Outra coisa, doutor Mário, a consulta e o tratamento relacionado especificamente ao câncer de próstata, tem cobertura do SUS? Sim. Sim, o SUS tem cobertura com todas as suas dificuldades, né, porque existe uma quantidade enorme de homens procurando. Nós temos uma quantidade pequena de urologistas no Brasil todo, se formos avaliar a população e a quantidade de profissionais, mas o SUS ele tem, na atenção básica, ele tem um atendimento urológico no ambulatório, apesar de que todas as unidades básicas de saúde não têm urologista, é muito comum não ter urologista, mas tem a parte toda de propedêutica, que seria o quê? Que seria a realização de exames de PSA, do toque retal. Com muita dificuldade se faz uma ressonância nuclear magnética da próstata e uma biópsia com mais dificuldade ainda, mas se faz ainda no SUS. E o tratamento, seja o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico, além do tratamento mais especializado e de alta complexidade, que é o tratamento oncológico. Então, um tratamento clínico oncológico com substâncias mais caras, mas que o próprio SUS cobre todas essas despesas. Outra coisa, quais são as outras atividades que são atribuições do urologista? O urologista, ele trata desde o menino pequenininho, por exemplo, que nasce com o testículo fora do lugar, o meninozinho que nasce com o prepúcio grande, a fimose para operar, aqueles que têm uma má formação, com a uretra fora do lugar. Depois o rapazinho vai crescendo, então precisa a mãe ou o pai trazê-lo para fazer a iniciação sexual, como é que está o desempenho, se ele é portador de varicocele, quer dizer, um distúrbio que pode levar à infertilidade. Mais na frente vem as doenças sexualmente transmissíveis, então numa fase mais de relação sexual, e tem que haver a conscientização para evitar que essas doenças se propaguem tanto. A partir de então, ele começa a crescer, começa a casar e vem a possibilidade de ser
infértil ou ter uma baixa fertilidade, o urologista também vai avaliar. Entrando para os 50, 60 anos, passa a ser um paciente prostático com mais chance de ter também doenças oncológicas. E o paciente que já chega à senilidade, o paciente geriátrico, também cabe dentro da urologia, que tem problemas renais, tem problemas de função erétil, tem problemas de próstata. Então, a urologia é uma especialidade que é muito clínica também. Obrigado, doutor Mário Ronossa, pela sua entrevista aqui, a gente em Contextualizando. Eu que agradeço, Flávio. Isso é uma excelente oportunidade para nós debatermos, né, a respeito desse assunto tão importante, tão polêmico. Bom, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando este domingo fica por aqui. Um bom fim de semana para todos.